Olá, meu nome é Johnny Moreira da Costa, eu sou acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, UEG. E estou aqui hoje para apresentar para vocês um trabalho que eu concluí aqui sobre infecções sexualmente transmissíveis, ISTS, da disciplina de Fisiologia Humana Geral do nosso professor Walter Dias. Essa disciplina ela é muito interessante, a gente assim no meio de acadêmico onde a gente estamos concluindo esse curso, até para orientação e informações às demais pessoas. E aí esse tema ele é um tema que abrange um leque de informações, de várias doenças sexualmente transmissíveis, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Então eu escolhi uma de várias, eu pesquisei várias aqui, e aí quero explicar um pouquinho, do como que ela se manifesta, como que é o traumatismo que ela deixa nas pessoas, Hoje ela atinge aí todos os seres humanos, sexo masculino, sexo feminino, com idade de 15 a 29 anos, que normalmente é o padrão da faixa etária, mas podendo contrair até mais de uma vez na vida esse tipo de doença. A que eu abordei hoje é a gonorreia, eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Vou ler um pouquinho aqui sobre o tema e volto para explicar para vocês. Então aqui fala aqui como essas doenças se manifestam, as doenças sexualmente transmissíveis. Podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos, verrugas anogenitais, entre outros possíveis sintomas, como dor pélvica, ardência ao urinar, lesões na pele, aumento de ínguas, são alguns exemplos. Então, esses aqui são algumas manifestações que ela demonstra, hoje no corpo, então, no corpo masculino e também no feminino, tá? As IST aparecem principalmente no órgão genital, mas pode surgir também em outras partes do corpo, como por exemplo, palmas da mão, olhos, línguas. O corpo deve ser observado diariamente na decorrência da higiene pessoal, que pode ajudar a identificar uma IST no estágio inicial. Pois sabemos hoje que no estágio inicial dessa doença fica muito mais fácil o seu tratamento, O tempo é mais curto de tratamento, o período de antibiótico também, então isso tudo é muito mais fácil de se prevenir, de deixar ela proliferar por mais tempo. Citei aqui também alguns nomes de algumas DST, ou IST, que são doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, Então, algumas aqui das mais decorrentes, as mais conhecidas hoje que a gente tem, é a gonorreia, que é essa que a gente está abordando o tema aqui, mas também tem a sífilis, herpes genital, verrugas genitais, que é a HPV, infecções pelo HIV, hepatites virais B e C, que mais? Cancro mole, que é a cancroide, entre outras. Então existem várias. Como eu mencionei anteriormente, o tema que a gente abordou aqui hoje é a gonorreia, e eu queria explicar um pouquinho sobre ela. O que ela causa? A gonorreia, ela caminha junto com a chlamídia, que a gonorreia é causada pela bactéria Cieneria. E nos Estados Unidos tem surgido de 1 a 2 milhões de novos casos anualmente, podendo aí atingir uma maioridade aí de 15 até 29 anos, mas também já tem casos, relatos de pessoas com mais idade também que possa contrair. Trata-se de uma doença inicialmente assintomática, e quando se manifesta, o estrago já é muito enorme, ou seja, quando a gente verifica, consegue detectar essa doença lá no início, às vezes com alguma manchinha vermelha, alguma dor, alguma coisa nesse sentido, o tratamento é muito mais rápido. Então a orientação é para procurar uma área médica, um posto de saúde, ou um pronto-socorro, ou algo do tipo, baseado na saúde, para procurar aí hoje uma melhora, um tratamento, que é o ideal. Voltando aqui ainda, numa estimativa dos Estados Unidos, é que de 50 a 80 mil mulheres se tornem inférteis a cada ano devido à gonorreia. Ou seja, essa doença, quando ela é atingida o sexo feminino, ela pode deixar infertilidade, aflora a infertilidade, e também as mulheres grávidas atacam também o feto, ou seja, causa cegueira nos fetos. Então, assim, é uma doença muito séria, a gente vê muito falar dela, mas às vezes não sabe a gravidade que ela pode causar. E os sintomas que mais apresentam nos homens através de drenagem profusa de pus e dor ao urinar. Então esse é vamos falar assim, uma informação mais recente que a gente tem, mais comum no sexo masculino, E o tratamento também, como que é feito? É muito simples, ele é feito da mesma maneira para homem e para mulheres. Atualmente indica-se um tratamento com dose única de antibiótico. Para as formas
Para as formas não aplicadas, é habitualmente feito a ceftriaxona intramuscular de dose única de 250 mg. Esse esquema tem taxa de cura de 99%, né? É um medicamento, é uma dose única, então ele é muito forte. Então essa doença, voltando lá no início, essa doença quando detectada no início, provavelmente, ainda até deixo em evidência aqui, em torno de 99% ela é curada, ela é sanada com esse tratamento, né? Tenho também aqui, fala um pouquinho aqui também sobre azitromicina. 1 grama, também em dose única, pode ser uma opção, mas a taxa de sucesso é mais baixa e os efeitos colaterais são mais comuns, ou seja, é um outro antibiótico também, porém vamos dizer assim, com dosagem mais baixa, e ele é mais usado bem no início, né? Por ele ser mais fraco, então a gente consegue assim, um resultado mais eficaz lá no início. Aí aqui tem um outro slide aqui que a gente fez, que fala um pouco assim, ó, deve ser investigado pelo tratamento, indicado a abstinência sexual até que todos os sintomas desapareçam. Isso é após o tratamento, tá, gente? Então, assim, já tem pesquisas e estudos comprovados que após o tratamento, e mesmo que alguns infectados são assintomáticos, até depois de 1 semana essa pessoa ainda pode repassar esse tipo de vírus. Então, a indicação é essa, abstinência sexual até que todos os sintomas desapareçam, por no máximo 1 semana, aí já é o suficiente também. Outra coisa, o diagnóstico diferencial entre a clamídia e a gonorreia é feito somente através de exames microscópicos de corrimento. Ou seja, ela dá esses sintomas, que às vezes é uma coceira, é um corrimento, manchas avermelhadas, secreção de pus, mas de fato ela é comprovada com esse exame microscópico, né? Apenas pelos sintomas é impossível distinguir as duas doenças, já que até as complicações são semelhantes. Aqui, pessoal, nessa pesquisa, identificou muito assim, com um vírus muito parecido com a gonorreia, que é essa clamídia. Então, os sintomas são parecidos, né? A forma dela transparecer nos órgãos genitais é muito parecido. Então, o que vai distinguir, o tratamento inclusive é o mesmo, mas o que vai distinguir, assim, a diferenciar o vírus tal é o gonorreia é o clamídia é outro, é esse exame microscópico de corrimento. Esse é o que de fato vai distinguir qual vírus, apesar que o tratamento é o mesmo, né? É também bastante comum salientar que não é incomum o paciente se infectar com 2 bactérias em simultâneo, ou seja, é meio que quase impossível a pessoa hoje contrair os 2 vírus ao mesmo tempo, até porque o tratamento, né, quando a gente já descobre, já entra com antibiótico, então assim, ou é um ou é o outro, mas o ideal para descobrir qual é o vírus realmente é fazendo aquele exame microscópico. E aí vem aqui para um outro assunto, que é a abordagem assim, da prevenção, né? O que devemos fazer, qual é a prevenção hoje. Sabemos que hoje no nosso país existem vários métodos, até mesmo gratuitos, que é a camisinha masculina ou feminina, né? Que pode ser retirada gratuitamente nas unidades de saúde. Isso, pessoal, não previne somente esse tipo de doença, previne N doenças, previne gravidez indesejadas também, né? Entre outros assuntos. A prevenção combinada abrange o uso de camisinha masculina e feminina, ações preventivas, diagnóstico e tratamento de ST, testagem para HIV, sífilis, hepatites virais B e C, entre outros. Por que alertar o parceiro sexual de uma infecção sexualmente transmissível? Essa é uma pergunta que fica no ar, a gente deixa aqui uma resposta, mas a gente viu muito isso quando eu fui buscar essas informações. E aí fala assim, ó, o controle das infecções sexualmente transmissíveis, IST, não ocorre somente com o tratamento de quem busca ajuda no serviço de saúde. Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a reinfecção, é fundamental que os parceiros ou parceiras também sejam testados, tratados e orientados de um profissional de saúde. Ou seja, essa informação ela é muito importante, né? Não basta só um dos dois prevenir, porque acaba que o vírus, como após o tratamento, após o medicamento de antibiótico, existe a probabilidade de ele ainda estar no corpo da pessoa por mais 1 semana, e aí essa pessoa achar que ela já tomou medicamentos, já está 100% curada, automaticamente ela se torna assintomática e vai contaminar uma outra pessoa, né? Ou vai contaminar o parceiro. Então fica essa dica aí para vocês, é uma doença hoje muito comum, mas porém muito perigosa, né? Ela, no nosso país até um pouco menos, mas lá fora, as informações que eu tenho aqui, que a gente pesquisou, no país dos Estados Unidos, por exemplo, atinge muito, a mortalidade também ela é comprovada, então sim, é uma doença hoje que realmente é uma doença séria, tá bom? E aí as referências bibliográficas, né? O que a gente buscou? A gente buscou aqui um site do Dr. Drauzio Varela,
o MD Saúde, o próprio GovBR, né? E o Google também. Então foram nessas plataformas que a gente buscamos essas informações aqui para estar hoje apresentando esse trabalho para vocês, tá bom? Muito obrigado.